Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Jéssica? Oi, Bruna. Oi, Rô. Olá. Tudo bem? Eu acabei de dizer para a Bruna que eu adorei todo o nosso visual novo aqui. O Teia está ficando muito tecnológico. Eu acho que agora que a gente está dependendo tanto desses meios online, a gente tem que ocupar mesmo e se apropriar aqui. Então, legal, a gente está criando cada vez um ambiente mais bacana, mais profissional. Então, parabéns aí, meninas. E, Rô, bem-vinda, você convidada aqui, que convidada mais do que de honra, mais do que linda. Então, legal aí que a gente vai falar de curadoria hoje, super bacana. Bom, então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, quem está conectando na live do Teia. Essa live faz parte da programação do Teia, que é o programa de coworkings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. Eu sou a Jéssica, da Desampa. Aqui comigo está a Bruna, que é do Teia Taipas, e a convidada, né, que vai bater o papo aqui com a Bruna, na verdade, que as duas vão falar hoje sobre a curadoria de conteúdos que a gente está fazendo. A Rô do Teia Butantã também faz parte do Empreende Aí, a Bruna faz parte da Ecocultural. E é com essa rede e outras entidades também, né, que fazem parte dessa família já do Teia, que a gente está fazendo uma programação de muita qualidade, de muito bate-papo bacana e sempre aumentando a rede do Teia. Então, parabéns pela pauta aí também, de valorizar esse trabalho também, que é a curadoria que vocês fazem tão cuidadosamente e que a gente, né, também sempre valoriza e agradece muito quem participa, né, quem vem trocar conhecimento com a gente aí. Então, muito bacana. Essa semana eu também estou na programação do Teia, vou participar com o pessoal do Teia Centro para fazer uma retrospectiva das lives deles, então também estou me sentindo convidada. Que demais essa troca. Então tá bom, gente. Boa live para vocês, para falar desse assunto muito bacana. E depois a Bruna vai deixar coladinho aí as informações da Desampa. Então, se você é microempreendedor individual, seja formalizado ou não, a Desampa tem uma rede de atendimento por e-mail, nos espaços físicos também, né, em várias unidades, podem acessar desampa.com.br e também por telefone. E se vocês querem saber mais sobre Teia ou querem agendar o uso de algum dos espaços, nós já temos 9 espaços abertos ao público, dos 10 Teias em funcionamento. Então, podem acessar desampa.com.br/Teia. Bruno, a gente pode também pensar em ver se tem algum plugin aí que coloca uns dizeres aqui na abertura, então a gente pode deixar para a galera aí o site, né, pipocando também. Vamos pensar nessas funcionalidades aí também. Sim, vamos. Então, podem acessar os sites aí da Desampa e sempre entrar em contato com a gente também. Então, boa live, gente. Rô, beijo para você também. Obrigada. Até mais. Obrigada, Jéssica. Bom, estamos aqui mais uma segunda-feira. Gostaria de agradecer a todo mundo que está chegando, vão compartilhando. E, bom, como a Jéssica disse, a Desampa está disponível para atendimento, MEI, empreendedor. Então, os telefones eles estão nos comentários. E hoje o tema da nossa live é gestão, que é uma curadoria de conteúdo do Teia Online. E a nossa primeira convidada é a Rosana Brito. Rosana, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Agradeço o convite, né, da Ecocultural, Teia Taipas. É importante que a gente faça essa curadoria, né, de gestão, porque, como a gente estava conversando nos bastidores, é muito conteúdo, né, e é importante que ele seja revisitado de vez em quando, revistado, para que não se perca, né, e a gente possa aproveitar o máximo possível. Sim, e para quem perdeu a nossa divulgação, está chegando agora, está entrando, a dinâmica de hoje vai ser assim, a Rosana selecionou 4 lives, uma série de lives. Por algum motivo ela escolheu e a gente vai conversar durante a live sobre isso, e desses vídeos ela vai falar como foi a experiência, porque como que é a nossa dinâmica? Os gestores de cada Teia, eles selecionam um tema, eles vão atrás do convidado, normalmente são temas que são demandas do público ou estão dentro da programação que acha relevante para o público, e assim vai surgindo todo esse conteúdo online que vocês acompanharam em 2020 e continua aqui em 2021. Vamos dar uma boa tarde para quem está chegando. A Jéssica está aqui nos comentários. Jéssica, seja bem-vinda. O pessoal do Empreende está comentando também. Boa tarde, galera potente. O Edson
Souza está acompanhando a gente também. Pessoal, vamos compartilhando. A ideia dessa live também é para quem não conseguiu acompanhar todas as lives de 2020, porque a gente sabe que foi bastante coisa, então está procurando uma playlist, uma indicação, essa live vai ser perfeita para vocês. Rafael Biezão faz parte do TI Centro, escrevendo excelentes lives, inclusive Bruno e Rosana, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rafael, parabéns também pelo trabalho do TI Centro. E, Rosana, eu posso ir para o primeiro trechinho? Pode sim, Bruna. Às vezes a gente tem um produto simples, olha, eu estou vendendo roupa, eu posso vender para o Brasil inteiro, eu consigo entregar. Aí eu estou vendendo bolo. Aí, de repente, tem alguém lá de Belém que quer o seu bolo. Você vai conseguir entregar? De repente, você só consegue entregar 3 quadras. Não deixa de vender online por causa disso. A gente tem as ferramentas para isso, sabe? Então, eu tenho lojas de comida que a gente coloca, olha, não é à toa que o pessoal pergunta qual o seu CEP. Porque ali o sistema, né, o sistema já fala, esse daqui são tantos raios de distância da casa daquele empreendedor ou da loja, e aí ele não consegue atender. Então você faz um convite para a pessoa conhecer e fala para ela, ó, muito em breve eu vou atender. Mas você já guardou aquela informação que tem pessoas desse CEP, de um raio maior que querem o seu produto, vira instrumento de planejamento, sabe? Não é falha. Então, para quem está com o receio de começar online, primeiro começa com medo mesmo, que aí você vai aprendendo, o medo vai passando, a sua empresa vai desenvolvendo e você vai crescer. Né? É mais simples do que a gente imagina, porque a gente já faz as coisas online e nem percebe. Quando eu mando aquela fotinho para as pessoas no WhatsApp com o meu produto, isso também é uma venda online. Só que ela é uma venda um pouco mais desorganizada, assim, um pouco mais básica, porque imagina você ter 400 vendas, ou então 300 vendas, que nem esse meu cliente. Imagina tudo no WhatsApp, aí alguém manda um bom dia, já era, ele já acabou com o planejamento, ele não sabe para onde vai, por isso é importante ter uma plataforma. Não que as redes não sejam importantes, elas são fundamentais, mas ter isso organizado dentro de uma plataforma te dá profissionalismo. Muito mais credibilidade, né? É mais credibilidade. E aí é aquilo, né? Você tem a oportunidade de vender para outras praças, para outro tipo de cliente. Você pode vender para um cliente corporativo, por exemplo. Né? Então, as meninas estão vendendo máscaras. Poxa, imagina receber uma encomenda de uma empresa para 2.000 máscaras. Né? Aí você pode receber isso, né? Mas se você estiver só ali no WhatsApp, muito provavelmente esse povo não vai te achar. A não ser que seja uma indicação, não vai te achar. Né? Mas se você estiver online, com certeza, sabe, você tem mais possibilidade. Você consegue fazer por meio das suas redes essas pessoas começarem a te encontrar. Legal. Show, Lu. Bom, está acabando o nosso tempo. Não tivemos nenhuma pergunta, nenhum questionamento, né, a respeito, por enquanto, mas Bom, eu queria também explicar para o pessoal, você pode falar mais disso, Rosana, depois, mas é que vocês vão ver o nome da Rosana com outros TEIAs, é porque a Rosana também fez esse caminho entre algumas unidades do TEI, inclusive se você quiser falar sobre isso, seria muito massa. E a escolha de você ser a primeira de inaugurar essa série é referente também a essa diversidade, porque a gente sabe que vários TEIAs têm temas, e você passou com muita maestria por vários deles. Então, se você quiser também, além de comentar desse trechinho que a gente acabou de ver sobre a live de planejamento, do porquê você escolheu essa live, quiser falar desse seu caminho entre as unidades do TEIA, seria bem legal. Gostei da maestria, não é tanto, mas... Foi legal essa experiência, né, de ter conseguido participar ativamente, né, de 3 T's, e é legal, né, a gente entender isso, porque, na verdade, eu tive essa oportunidade, né, de estar fisicamente, né, à frente de cada um desses 3 T's, Butantã agora, primeiro foi o Parelheiros e depois o TEIA Santo Amaro, mas... o nome não é à toa, né, TEIA, porque eu acho que existe uma sinergia muito legal, muito bacana entre todos os TEIAs, né, mesmo que a gente esteja à frente de todos eles conversam, inclusive com os conteúdos, isso é muito bacana, eu acho bem interessante, porque
fortalece ainda mais a rede de empreendedores e dos objetivos que a gente propõe, né? Tudo são propostas, né, que a gente apresenta. Eu acho bem legal isso. Uhum. É isso mesmo, inclusive todos os textos eles estarem divididos na mesma página, que é a da The Sampa, mesmo que algum período tivesse cada um na sua página, a gente via que o público migrava bastante, e isso era um movimento muito massa de se ver, mas de todos os conteúdos e as lives elas estarem concentradas numa página só e contemplarem diversas pessoas, né? Nessa live de planejamento também, eu gosto muito, gostaria de ressaltar dos convidados que vocês escolhem, sempre de ter uma constante de mulheres negras, de falar dos recortes. Eu acho incrível quando vocês trazem, quando você coloca isso na conversa e quando o próprio convidado já tem esse repertório de falar, fazer o recorte de regiões, sempre o recorte periférico, que está muito ligado ao trabalho do Empreende Aí, né, sobre empreendedorismo periférico. Isso. Já vem, né, já parte como objetivo e faz parte da missão, visão e valores da própria Empreende Aí. Também pelo fato de eu ser uma mulher negra periférica, né, então a gente fala muito de representatividade, mas o quanto isso realmente está dentro do contexto do que a gente oferece para as pessoas. Se você está dentro de um equipamento público, que é o TEIA, numa periferia, né, qual a linguagem dessa população, né, da vizinhança que está ali em volta? Nada contra, né, pelo contrário, a gente evita ao máximo fazer divisões, né, ou classificações, seja por gênero, seja por raça ou por qualquer coisa, mas infelizmente, dentro de uma sociedade onde o racismo é estrutural e estruturado, digo novamente, a maioria do público é negro, é periférico. Então, faz muito mais sentido você trazer pessoas que estejam protagonizando dentro do empreendedorismo, né, para incentivar outras pessoas. Então, na verdade, não são escolhas, são acaso, né? E faz parte infelizmente, de uma estatística que não é legal, né? O fato de eu, particularmente, como gestora dos 3 TEIAs, ter convidado pessoas, sobretudo mulheres e negras periféricas, mas é porque esse é o público que nós temos, e essa é a referência que nós temos, né, dentro do contexto. Então, eu acho que faz muito mais sentido, é muito mais fácil a linguagem, a abordagem. Até para eu chegar e convidar essas pessoas é muito mais fácil, né? Você tem existe uma sinergia, né, entre todos eles. Então, não é mero caso, né, mas também de um contexto em que nós vivemos e estamos inseridos, né? Então, foi basicamente isso. E também até circulando para quem está acompanhando isso e está anotando para acompanhar depois essa live em específico também, eu gosto muito de como vocês falaram de maneira didática, como vocês explicam esses primeiros passos, esse momento do venda online. A gente teve um boom disso durante a quarentena, todo mundo muito rápido, durante o isolamento social, todo mundo muito rápido migrando para a internet e não sabendo exatamente como fazer isso de forma segura, de forma estruturada. Então, é massa. Isso como quando... Pode falar. Desculpa, pode completar. Eu imagino, só ia endossar essa coisa dos primeiros passos, que tudo bem também você voltar para uma live, para um conteúdo de primeiros passos, porque ali pode sanar muitas dúvidas até de quem já deu o primeiro passo. Isso. E esse convite realmente foi estratégico. Eu lembro que essa live ela foi exibida no dia 12 de junho, de tarde, inclusive, e foi logo no começo não, né? A pandemia começou em março, né, aqui no Brasil, mas março, abril, maio e junho, as pessoas ainda estavam meio que perdidas, né, os empreendedores no geral. Principalmente os artesãos, né? Eu senti uma dificuldade muito grande, porque a maioria
como são pessoas maduras, não tinha tanto traquejo com os celulares, com as ferramentas digitais. Então, para eles ficou realmente muito difícil a questão de continuar empreendendo. Então, o cuidado, né, que nós tivemos na época foi de pensar em como apresentar um conteúdo que falasse linguagem, né, trouxesse de uma forma mais simples possível para que quem estivesse assistindo, independente do grau de dificuldade que tinha com as ferramentas digitais ou não, pudesse entender e pudesse aplicar no dia a dia, né? Então, quando a Luciene fala lindamente que, mesmo com medo, comece, é mais ou menos isso que toda a live quis mostrar, porque estava todo mundo começando, estava todo mundo indo para o digital, não sabia exatamente como fazer, então as estratégias que as pessoas queriam ou mostravam naquele momento talvez não estivesse dentro da realidade. E ela veio e trouxe de uma forma bem simples, bem, sabe, que os empreendedores pudessem tirar uma foto com seu celular, postar, pensar na possibilidade de criar um e-commerce, de ter um site, pelo menos, né? E foi bem bacana, ajudou bastante os empreendedores, que realmente foi num período bem crítico, assim, né? E foi bem legal. Nossa, que legal. E também, eu acho que tem uma coisa dentro do empreendedorismo que, às vezes, o que é vendido, acho mais, por exemplo, no Instagram, é aquilo de que você tem que se equipar, que você tem que... O seu preparo, o seu investimento inicial tem que ser muito alto. E isso paralisa algumas pessoas. Então, isso do tom que vocês fazem sobre começar, sobre como começar com o que você tem, é algo muito que eu queria pontuar nessa live, que também eu achei bem, bem relevante, assim. Tem uma frase acho que a Nath Finanças, que fala muito, lá do Instagram também. A gente tem um problema muito sério com as redes sociais, que é ficar romantizando, né, o empreendedorismo. E não é fácil, né? Ele não é bonito como a gente vê no Instagram, para quem já está consolidado. Quem está começando realmente é bem difícil. Mas a própria Nath Finanças fala, olha, quando eu comecei com o celular que eu tinha. Eu gravava meus vídeos, né, com meu celular em frente à porta do meu quarto, assim. Então, mostrar que é possível, dentro daquilo que você tem, com as ferramentas que você tem hoje, né, com o valor que você tem hoje, o capital que você tem para iniciar, é com isso que você vai trabalhar, né? Então, a gente teve o cuidado de trazer isso também. Então, essa é a primeira indicação da curadoria da Rosana. Vamos para a próxima. Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, tiver também alguma... Hoje a gente está aqui com a Rosana e ela pode falar também sobre o bastidor, então se vocês tiverem alguma curiosidade em relação a tema, em relação... Para quem não sabe, os gestores do TEI, eles são responsáveis tanto por escolher os temas, garimpar esses temas, escolher esses temas, falar com o convidado. Então, quando a live está pronta, como essa daqui, indo ao vivo, já teve todo um trabalho antes. Então, se vocês quiserem saber alguma coisa, aproveitem a presença aqui da Rosana e deixem suas perguntas. Deixa eu puxar aqui o próximo vídeo. Além desses termômetros, antes de chegar no físico, quando que a gente pode perceber que a gente está trabalhando demais, né, ou que a gente não está sendo efetivo no trabalho, inclusive, no seu empreendimento, na criação do seu produto, né, do seu negócio, do seu conteúdo, você não está sendo produtivo, e isso pode ser, né, um sinal de falta de autocuidado, falta de carinho com você mesmo. Gostei dessa palavra, Rô. É tão maluco, né? Eu fico pensando do quanto, como os nossos corpos e as nossas corpas sempre foram marginalizados, e existe um projeto genocida, né? Para nós, está em curso, está dado, né? Então,
não é à toa que a cada 23 minutos um jovem preto é morto pela polícia nesse país, né? Não é à toa de que mais de 45% das mulheres que estão em situação de violência doméstica são mulheres negras, né? Enfim, não é à toa aí o alto índice de diabetes e hipertensão, sobretudo na periferia, sobretudo em pessoas negras, né, em corpos negros. Então, o sistema tenta nos matar de diversas formas, desde uma alimentação que é cheia de agrotóxico, que é para nós, porque o que chega aqui não é o que chega lá em Moema, né? E a dificuldade que é para a gente ter um acesso a um alimento orgânico, caro pra caramba, né? E é isso, né? E essas ofertas de alimentos bem prejudiciais à saúde, assim, muita batata frita, muito fast food, muito refrigerante, né? Então, um copo de refrigerante desse tem 8 colheres de açúcar. Então, a gente toma 2 copos por dia, né? Então, imagina isso a longo prazo. Então, Rô, eu fico pensando do quanto a gente que está aqui, né, da ponte para cá, e também está nesse rolê de cuidado, a gente tem que ir trabalhando um pouco desse despertar, desse carinho com a pessoa, né? Porque, historicamente, ninguém nunca ligou para aquele corpo, né? Nunca teve um cuidado, assim, nunca foi um corpo valorizado por diversas coisas. Então, para a pessoa começar a perceber isso, leva um tempo, né? Então, para essa mulher que está lá vendendo água no farol, que sai cedo, chega tarde, né? Isso nem faz parte muito da rotina dela, assim, não é porque ela não quer, porque isso não chegou para ela ainda, né? Então, fico pensando, né, para esses dias que a gente passe mais tempo em pé, ou mais tempo sentado, enfim, com trabalho doméstico, que seja, a gente pode preparar um escaldapés, ou quando que a gente percebe, né, que tem alguma coisa que não tá legal, quando a gente tem alguma dificuldade para dormir, antes eu dormia tão bem, agora, nossa, eu tenho acordado toda noite tal horário, nossa, eu tô com dificuldade para pegar no sono, nossa, meu cabelo tá caindo muito, nossa, eu não caía, meu cabelo era tão forte. Então, são coisas que a pele, né, nossa, de repente apareceram umas feridas, umas coceiras, candidíase, né, quantas mulheres me procuram que estão com algum corrimento, alguma questão na área ginecológica, né? Aí quando você vai no fator emocional, aí você vê a questão do sono, a questão da alimentação às vezes, um cansaço excessivo. Então, quais sinais que o seu corpo tem apresentado de que você não está ofertando esse carinho, esse cuidado, né? A live Autocuidado e Nossa Resistência, Mulheres Pretas, Periféricas e Empreendedoras, com a Romária Sampaio, né? Romária, da Receitas da Vó, é uma empreendedora aqui da região também, preta periférica, que trabalha nesse rolê de autocuidado mesmo. Foi pensando, olha que legal, né? Ontem a gente teve o Enem, né? E o tema da redação foi justamente esse, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Quando eu trouxe essa live, né, quando a gente já estava em um período relativamente longo de isolamento, eu como empreendedora, né, eu trabalho com autocuidado, com massagens, com outras terapias holísticas, e estava pensando muito nesse período de isolamento que nós estávamos enfrentando. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, trabalhava muito no mental a questão de como continuar, né? Era uma questão de sobrevivência. O empreendedor, se ele não tem uma outra fonte de renda, ele só tem aquele empreendimento. E se ele não... Então, eu fiquei imaginando, né, na cabeça, principalmente de mulheres na periferia, como que elas poderiam estar se sentindo. Aí eu conversei com a Romária, a gente pode fazer uma live sobre autocuidado, né? O quanto que essa mulher, esse corpo, Érica, está se sentindo, e o que ele pode fazer dentro daquilo que ela tem, dentro da casa dela, que ela mesma pode ofertar. Então, a ideia foi trazer coisas simples, né? Alguns autocuidados simples, por exemplo, perceber, se auto-perceber, se tocar. Ela deu um exemplo aí no trecho de um escaldapés, né, que é uma coisa simples,
que a gente foi desaprendendo, né? Porque eu lembro que até a minha avó fazia muito, né? Então a gente foi desaprendendo esses autocuidados, e ela trouxe, né, de uma forma bem simples também, fácil, dava para fazer em casa, automassagem, autopercepção, trabalhar a autopercepção, e não ficar tão presa ou tão focada só no seu trabalho, né? O que você podia fazer dentro das 24 horas do dia que poderia ser para você, né? Como empreendedora ou empreendedor, né? Porque quando a gente oferece um conteúdo online, né, o título, né, agora que eu estou analisando, né, isso também dá o bom de vocês terem essa sacada, né, que agora de fora a gente pode perceber que, de repente, você classificando por gênero, por mais que você direcione, no online não dá, né, porque ele tem um alcance muito grande, então ele vai para todo mundo. Então, como que a mulher, o homem, né, cis ou trans, pode cuidar de si próprio, né, se de repente ele não tiver grana para ir num spa, para ir pagar uma massagem, né, o que ele pode fazer? Às vezes nem uma consulta no clínico geral a gente tem acesso, né, isso numa UBS, leva 6 meses, 7 meses para o médico avaliar o que você tem, né, e você ficar aguardando o resultado daquilo, e possivelmente aguardar mais ainda pelo tratamento. Então, se observar, foi a proposta dessa live, né, para que os empreendedores também tirassem um tempinho dentro de toda a sua jornada de trabalho, de empreender, de fazer networking, de olhar para si. É legal quando vocês colocam esse... quando falar sobre autocuidado, eu lembro mais ou menos, eu consegui assistir essa live ao vivo, que foi um boom da produtividade, de seja produtivo, produza, tem aquela frase horrível de trabalho enquanto eles dormem. Então existe já foi montado todo um texto, um discurso do workaholic, de trabalhar muito. Então, quando vocês falam sobre desacelerar, sobre se perceber, porque às vezes também nessa do fluxo mental, de ter ideias, de ter o plano perfeito, não observamos nosso próprio corpo, até essa receita mesmo do escalda-pés, que é uma receita simples, né? Não é a fórmula, o elixir, a fórmula sagrada que vai te recuperar, você vai estar 100%. Esse processo mesmo de se notar, de se olhar. É legal também quando você fala sobre o seu empreendimento, em relação às terapias holísticas, às terapias alternativas, que está se tornando um caminho muito viável, né? Em relação ao cuidado, até ali como ferramenta para prosseguir melhor, que tem isso também. Acho que eu não lembro agora que parte exato que vocês falam sobre qualidade, né? De que quando você está descansado, de que quando você se acolhe, a qualidade do que você está fazendo muda também. Total. E uma prova disso também foi que a própria pandemia trouxe que a produtividade no home office é muito maior do que a pessoa se deslocar todo dia para o trabalho. A gente que mora na periferia, até chegar num centro, às vezes demora, dependendo de onde você está, né, de 2 a 3 horas. Então, geralmente, a pessoa já chega cansada no trabalho. Obviamente, a produtividade dela não vai ser tanto quanto se ela não tivesse percorrido esse tempo, ou levantado mais cedo. E a gente vê muitos comentários desses, né, Bruna, de você até se sente culpado, às vezes, de repente você está cansado e dormiu até 8 horas, 9 horas da manhã, putz, nossa, né, você fica com medo de alguém achar que você é preguiçoso, de que você não está produzindo, porque um outro lá postou não sei aonde, que levante às 5 da manhã, né, enquanto os outros dormem, aí daqui 5 anos estou viajando. Para, né? É um pouco meio fora da realidade, né? É o que eu sempre venho falando, a gente romantiza demais, né, a vida dos outros também, né? A gente se compara, né? Na verdade, é essa palavra que eu ia colocar. Opa, eu acho que travou aqui. Voltou. Desculpa, deu uma cortada.
Na última frase. Eu estava falando que a gente se compara muito, né? E isso não é bom, né? Tá tudo bem eu estar indisposta hoje, está tudo bem o meu trabalho não ter sido o melhor, né, do que os demais da minha equipe ou do concorrente, né? Tudo bem o meu pão não ter crescido da forma que ele que vem crescendo, né? Foi só hoje, amanhã tudo bem, é um outro dia, a gente volta, não tem problema se eu não conseguir vender tudo aquilo que eu estava, né, que eu estipulei para vender nesse período, né? Depois eu vou ouvir os meus clientes, eu vou entender o que está acontecendo, o que eu posso melhorar, mas sem me culpar, sem, sabe, me martirizar por isso. Tá tudo bem, às vezes as coisas não acontecerem da forma que a gente, né, espera. É uma cobrança excessiva, isso você falou sobre comparação também, em relação do que a gente está se comparando, né? O que o outro está, talvez o que o outro está postando, aquele recorte de realidade que muitas vezes pode nem ser a própria realidade dele. A gente sabe que em relação a redes sociais, tudo pode ser fake, maquiado, escondido. Eu lembrei de um trecho, tem se chama Flor de Mim, é uma produtora de conteúdo que ela fala muito sobre planejamento, ela tem um planner, ela fala sobre planejamento e ela fala da importância de se ter um dia que você descanse, um dia de autocuidado, um dia que você descanse e que você crie essa rotina além da estética. Então, além do skincare, além dessas coisas muito... além dessas funções estéticas, você olhar para dentro do seu corpo. Até de questões que a Romara falou em relação à mulher, da saúde da mulher, né? E tudo bem também a pessoa querer um dia no spa, na manicure, no cabeleireiro, ótimo, maravilhoso. Mas se ela puder também não precisar só disso e tirar um tempo, um horário, né, que seja da semana, para ela ficar curtindo ela mesmo, que seja tomando um chá de camomila, comendo um cuscuz, né, lendo um livro, mas que ela, né, possa ficar com ela. Sim. Temos alguns comentários aqui. Eu acho que eu já queria puxar uma pergunta. Aí a Azul Muniz perguntou, por favor, qual o feedback das lives? Você pode, por favor, conta um caso. Você tem alguma história, algum feedback que alguém te deu do que... Olha, não foi de um feedback de live, mas foi de um feedback de uma mentoria. Nem foi eu que fiz, né? Foram outros TEAs, mas eu achei muito pertinente e serviu para mim também. Quando essa questão, a gente fala muito dessa questão de representatividade, né, Bruna? Tudo bem, eu posso ir em qualquer lugar, né? Agora, no online, a gente tem cursos e mentorias de várias coisas ao mesmo tempo, e a gente querendo ser o melhor, querendo ser o produtivo, fazer o seu negócio crescer, a gente vai se inscrevendo em tudo e às vezes a gente não dá conta. Foi um caso isolado, né? Mas me fez pensar muito. Eu não vou citar, né, quem foi, mas essa questão de você querer realmente, né, ter a vontade de fazer tudo, participar de tudo, e não conseguir concluir nada. Né? Exatamente por conta de toda esse trabalho mental que você tem, né, de ficar o tempo todo ali na frente do computador ou do celular, estudando, querendo certificado e buscar mais coisas e mais coisas e mais coisas, às vezes você vai deixando o que é principal para trás. Né? E essa questão da representatividade, numa dessas inscrições que houve, né, para um desses cursos, uma dessas mentorias, foi no mês da consciência negra, estávamos fazendo atividade voltadas para afroempreendedores, só que o mentor, ele era um homem, era para afroempreendedoras, né, a mentoria,
e o mentor, ele era um homem branco, né? E até aí tudo bem, não tinha problema nenhum. O conteúdo que ele estava levando era muito bacana, né? Foi muito bom, muito produtivo, mas ao final um feedback que a gente recebeu foi esse, de que, desculpa, eu não me sinto representada, né? Quando eu me inscrevo para um curso de afroempreendedoras, no mês da consciência negra, quem apresenta o conteúdo é um homem branco. Então, isso me fez pensar muito como gestora, né, de um espaço que atenda a empreendedores. O quanto realmente eu estava sendo coerente com aquilo que eu estava levando, né, o quanto eu estava realmente comprometida com a proposta do que eu estava levando para os empreendedores. Né, isso me fez pensar muito, me fez questionar bastante. Inclusive eu pessoalmente, né, aonde que eu estou me inscrevendo, eu estou procurando entender quem são as pessoas por trás, quem é que vai aplicar o conteúdo, quem é que vai oferecer essa formação, para ver se realmente está de acordo com o que eu estou buscando, né? Se faz sentido para mim, para o meu empreendimento, ou se é só mais um certificado que eu quero, né, guardar e juntar. E isso me fez pensar também enquanto gestora, sabe? Enquanto uma pessoa à frente de um equipamento público para levar conteúdo para as pessoas que são referência, né, daquela região, daquele território, e o que eu estou levando para eles de fato. Né? Eu acho que até, lembrando todo mundo que dentro da prática do TEA, dentro de como o TEA opera em todas as suas unidades, a gente sempre tem ou formulário de feedback, ou a gente deixa o nosso inbox aberto, porque é importante, né? É interessante quando você traz esse caso falando sobre isso, sobre a representação, ainda mais, né, num mês que vocês tiveram uma programação. Teve a feira de afroempreendedorismo, né, com afroempreendedoras, teve essa questão do curso, que teve todo um recorte. Eu lembro que foi um mês bem específico. E várias pessoas, inclusive o que eu vi de comentário até da feira mesmo, de várias pessoas muito orgulhosas com a representatividade. Então é massa quando você fala isso de bastidor, porque é sinal também que as pessoas têm uma abertura para falar com vocês. Sim, sim. E agora isso, vamos. Né? Uhum. A gente coloca o link de feedback, a gente espera, né, que realmente o público, né, responda, até para a gente mensurar se o que a gente está levando é relevante para eles ou não, né? O que vocês de fato querem assistir, querem ver, porque de repente a gente está aqui, né, uma das coisas, uma das preocupações e angústias nossa como gestor é essa, né? Se o que a gente está levando está realmente de fato surtindo algum efeito positivo no negócio do empreendedor. Né, se ele está com aquela dúvida ainda que ele apresentou em janeiro do ano passado, ou não, se ele conseguiu deslanchar, se ele está com outras dúvidas agora. Isso é mais bacana. E até para vocês que estão assistindo entenderem qual é o ritmo, toda a programação é pensada previamente, então a gente sempre trabalha no futuro. Então agora que é janeiro, está acontecendo as lives, a gente está articulando as lives, mas já pensando e já fechando o nosso calendário de fevereiro, inclusive fazendo todas essas avaliações. Então o feedback de vocês é uma maneira direta da gente entender para onde que a gente vai guiar esse barco e quais vão ser as nossas abordagens, que precisa ser ajustado. São várias... é muito legal conversar isso, porque eu sempre fiquei pensando em que momento que a gente ia conversar sobre o que é, como que é fazer conteúdo para o TEA online, como que era. E eu estou muito feliz com... a gente vai repetir isso várias vezes, mas eu estou feliz com essa seleção de lives, eu estou bem feliz. Vamos para o próximo trecho, então? Vamos. O Ederon Marques, né, da Turisol, pudesse apresentar para a gente um pouco, Ed? Antes de começar o tema, o assunto. Uhum.
Bom, boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje à tarde, né, nesse meio da pandemia que não estava prevista, quando a gente foi convidado para esse evento, né, Rosana? Enfim, eu até queria falar um pouco disso, porque no início de fevereiro, na verdade, em fevereiro, abriu o Parque das Nascentes, né, do Ribeirão da Colônia, em Parelheiros. Aí, o projeto Acolhendo Parelheiros foi convidado a falar, e quem foi a Valéria Macorati, que ela é uma das coordenadoras é uma agricultora local, né, de Parelheiros, e foi apresentar o projeto Acolhendo Parelheiros. A gente constitui um grupo, né, que se chama o Grupo de Agroecologia Urbana. Enfim, e naquele momento, foi um pouco antes do Carnaval, né, nós conversamos, e aí houve uma possibilidade de também falar por um outro ponto de vista, que como eu, apesar de sou membro do projeto, me considero um membro do projeto, um apoiador, né, como um dos sócios da Araribá Turismo e Cultura, que é a agência de turismo de base comunitária que atua lá, e com eles desde 2017, né, seria mais para a gente ter uma outra visão, a visão dessa parte operacional, né, para o público de Parelheiros, o público de pessoas que se interessam, que têm desenvolvido, né, são vários grupos lá, o Polo de Ecoturismo da Zona Sul de São Paulo, enfim, tinha essa perspectiva, e a gente marcou logo para o começo de abril. Foi. Coisas, né, modificaram, e eu lembro que quando me perguntaram para quando você gostaria depois de marcar, né, eu falei, quando é o último dia, 29 de maio, porque eu imaginei, né, um pouco que a gente teria todo um desenrolar desse processo que a gente ainda vai viver um pouco, né, porque eu acompanho também, por outras ligações, né, os eventos que estão ocorrendo no exterior, né. Então, para apresentar um pouquinho rápido minha história, é um pouco assim, né, eu comecei com um turismo em 96, né, já faz um tempinho, e nisso já era um turismo cultural, já era um turismo voltado para a visitação de parques nacionais e estaduais, comunidades tradicionais, caiçaras, indígenas, quilombolas, né, e muito por um viés dos espaços de turismo educacional, e enfim, e também no trabalho junto a essas comunidades com seus processos de desenvolvimento da atividade turística e até alguns processos históricos de conseguir títulos de terra, etc. Então, isso é minha formação em história, eu gosto um pouco disso. E essa foi a live, deixa eu colocar aqui o título para todo mundo entender de qual que a gente está falando. Live Turismo Comunitário, Solidário e Responsável na Nova Ordem Global estabelecida pela pandemia. Como o Ed falou, essa live ela foi legal, mas foi bem estranha, sabe? Porque quando a gente escolheu esse tema, como ele disse, né, a gente estava tinha inaugurado o Parque Nascentes Ribeirão Colônia, onde está o TEIA Parelheiros hoje, e a gente fez uma oficina, né, uma palestra lá com a Valéria, que ele citou, uma agricultora aqui da região, que tem um peso bem forte na questão de agricultura, de turismo solidário, né? O turismo de base comunitária aqui também está se fortalecendo bastante. E naquela época, em fevereiro, eu convidei ele para participar da live. E pela agenda dele, para falar sobre isso, né, o turismo comunitário e solidário, a gente, por conta da agenda, a gente jogou para maio, mas nunca imaginando uma pandemia, né? E foi bem, assim, eu escolhi, quando você pediu para escolher as melhores, né, do meu ponto de vista, essa foi a mais impactante, porque foi o turismo junto com a cultura foram os setores mais impactados pela pandemia, né? E o que vai agora não, infelizmente o turismo está crescendo, né? Está voltando a se estabilizar, mas né, a cultura não. E a proposta que ele trouxe nessa live foi o turismo comunitário, solidário e responsável, nova ordem. Então, assim, o responsável ficou muito mais forte, a palavra responsável ficou muito mais forte, porque em cidades pequenas, históricas, né, onde você pode levar grupos pequenos,
agora com uma pandemia e a possibilidade de outras futuramente, a gente tem que ser responsável, né? Então, assim, dá para fazer turismo? Dá, óbvio que dá, sempre vai dar para fazer. Mas a forma com que... A gente vai ter que repensar muita coisa, né, Bruna? Eu, Rosana, particularmente, penso que muita coisa vai ter que ser analisada, ajustada, né, para a possibilidade de você não poder mais viver como a gente vivia antes, né? Até hoje eu me pergunto se será possível ou não a gente ter eventos como o Rock in Rio, o Rock in Rio e o Lollapalooza, por exemplo. Então, todos os esforços que a gente vê da comunidade científica trabalhando, né, para criar uma vacina para esse vírus ou para outros futuramente são apenas ainda propostas, mas que você não tem certeza absoluta se funciona ou não. Então, a responsabilidade dentro do turismo, principalmente, né, porque quando você vai fazer um turismo numa cidade, você vai livre e leve solta, né? Você procura explorar o máximo daquele lugar, né, daquele território, porque é desconhecido para você. Mas agora, da minha parte, como cidadã, como que eu vou fazer isso? Né? Então, eu acho que o turismo de base comunitária, aqui em Parelheiros e em outras cidades, né? O Ederon, ele também trabalhou muito com o povo quilombola e ribeirinha, então ele sabe bem que é possível, sim, estabelecer um novo turismo, né? E de base comunitária, né? Solidário, responsável. Então, eu acho que a gente vai ter que pensar muito sobre essa questão a partir de agora, se não já era para estar começando a pensar, né? Mas a gente vai ter que repensar muita coisa, muitos hábitos, né? A gente vai ter que deixar para trás. E essa questão temporal que como vocês explicam no começo da live, da relação de ter marcado, de remarcar, depois de estar no contexto pandêmico, e como agora esse tema ele é relevante e discutível, né, por todos esses aspectos que você trouxe em relação ao turismo, inclusive até um recorte pessoal da Ecocultural. Muitas pessoas vêm no nosso inbox e perguntam, porque aqui na região noroeste a gente é responsável pelas feiras ao ar livre, e isso há muito tempo, é o começo da Ecocultural. E as pessoas perguntam de como que a gente vai fazer esses eventos de maneira reduzida, de maneira responsável, com os protocolos de segurança. E, bom, a gente sempre tem que explicar que não vemos perspectiva de se fazer um evento seguro no atual contexto, e que vamos adiar isso até que a gente consiga fazer o mais próximo do que era antes, mas com toda a segurança. E até agora, mesmo acompanhando os protocolos gringos de como estão sendo feitas as feiras, como está sendo feita, não vai ser a mesma interação. Então, para não sermos irresponsáveis, preferimos não fazer. E tudo bem adiar, contanto que todos fiquem bem e todos permaneçam saudáveis. E também reforçar que uma live densa, né? Acho que as outras duas lives estavam falando de questões positivas, de planejamento, de se criar algo, e essa é uma live densa de conteúdo, de informação. Eu também gosto muito dessa ideia de trazer pessoas que têm conhecimentos específicos, como que esses conhecimentos específicos colocam a gente para refletir e nos colocam para pensar. Até teve uma live, eu não lembro, acho que foi da Raquel, pelo Teia Taipas, que ela falou, inclusive, de uma profissional de turismo, que ela falou que era uma pessoa que estava com o ano inteiro fechado, e teve seus planos adiados e teve que se reinventar, mas muito amargamente por conta de ter acontecido a pandemia. E como que isso está se... E ver... Acho que até é uma proposta para quem está pensando em refletir, ver essa live e pensar com a cabeça de agora, né? É interessante. Porque como que se desdobrou isso? Tem alguns... O pessoal está comentando, gente, obrigado a todo mundo que está na live, obrigado a todo mundo que está comentando. Tem a Adriana Vasconcelos colocou aqui, parabéns pela live. A Isabel Cristina colocou, boa tarde, os temas abordados são bem esclarecedores.
A página Empreendedorismo na Prática, gostei da ideia da seleção. Ai, que bom! A gente gostou também da ideia de conversar sobre as lives. Pensou como é que vocês iam receber isso, e que bom que vocês estão gostando. Tem o pessoal que está chegando atrasado, gente, a live vai ficar gravada, mas quem for chegando, a gente está indo live por live, então você não está perdendo nada, e agora a gente está indo para a última. Estamos indo para a última. Mas antes, o Marcelo Mastroin tem observado que os empreendedores que estão aproveitando esse networking está se virando bem nesse momento da economia. Putz, que bom que você tem observado isso. Aqui a gente quer olhar tanto para o pessoal que conseguiu e que teve um ano empreendedor positivo, quanto o pessoal que não foi positivo e que a gente vai colher essas dores também. É importante, eu acho, sempre reforçar isso. Não queremos olhar apenas para os cases de sucesso, queremos muito que todos prosperem, mas mesmo assim vamos acolher as dores. Queremos olhar as dores, entender como curá-las ou como dar ferramentas para que as pessoas consigam isso. Então, nem sempre também o tema vai ser gostosinho, vai ser bom, às vezes tem... Acho que o Adriano Levi comentou isso, que ele falou, gente, desculpa, às vezes vocês vão me odiar nas lives, o Adriano Levi, ele é coach, e às vezes é a metodologia dele. Mas é importante que a gente seja honesto, né? Traga essa clareza, porque nem tudo, né? Nem todo mundo está se dando bem, né? E é bom que a gente consiga olhar, né, para essas pessoas e a gente possa acolher todo mundo e trazer quem está conseguindo se dar bem, quem está conseguindo aproveitar as oportunidades para incentivar, inspirar essas que estão por algum motivo com algum problema, alguma dificuldade, né? Essa é a ideia, né? A teia, a rede, né? A troca. Até do formato online, sempre foi uma possibilidade, eu acho que todos os projetos, inclusive o TEIA, de entender que a gente teria que digerir o que era a quarentena, o que era a pandemia, fecharmos e ficarmos fechados, e aí, depois desse tempo todo, entender que não vai passar tão cedo, e não vai passar como a gente imaginou de, acabou. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer, e que bela escolha foi fazer o TEI online, que bela decisão foi, mas não foi uma decisão fácil. E inclusive articular isso não foi fácil, né? Apresentar a live, nós tivemos todas as dificuldades que os empreendedores tiveram também, né? Como que eu vou fazer live? Qual ferramenta que eu vou usar? Como que usar o Google Meet no celular? Não está funcionando aqui, está dando microfone ali, cai a internet aqui, os problemas são os mesmos para todos, né? Inclusive tem uma pergunta aqui, eu acho que eu ia para o vídeo, mas eu vou puxar ela antes da gente ir para o vídeo, da próxima indicação de live, que é, qual é a live que deu trabalho, mas valeu a pena? Do Nelson Silveira. Sim. Olha, todas as lives dão trabalho, sabe? Por conta, não trabalho exaustivo, às vezes né? Como a Bruna colocou, a gente tem todo um trabalho de articulação antes, né? O que o nosso público quer ver, o que seria, né, interessante trazer para eles. Então a gente pensa muito isso, a gente conversa com muitas pessoas, procura saber, né, dos empreendedores, né, e procura convidados que levem, que tragam um conteúdo que inspirem vocês. Mas olha, quando a gente pensa assim, o que deu mais trabalho, mas que valeu a pena, com certeza, e de longe, as feiras. As feiras são muito trabalhosas quando a gente produz feira online. O TEIA Taipas, né, foi o pioneiro nisso, e a gente aprendeu a fazer. E, cara, você falar com todos os empreendedores, para eles exporem os produtos deles, ensinar a ferramenta, sincronizar o tempo de entrada, o tempo de saída de cada um. Caiu a internet de alguém, aí você põe a pessoa, é bem trabalhoso, mas no final o resultado é maravilhoso, quando os empreendedores falam que conseguiram vender, que conseguiram aumentar o número de seguidores, né, para conhecer o trabalho deles na página do Facebook, do Instagram, que seja, né, quando sai durante a live uma venda de alguém, sabe, isso não tem preço.
isso é maravilhoso. É um trabalho que realmente vale a pena. Inclusive, eu recomendo aqui, acho que fica como uma recomendação extra, de vocês pegarem as lives que aconteceram de feiras, quando forem escolher algum presente. Vocês podem ir pulando para frente, pode ir procurando alguma coisa específica. Tem tanto na página da Desampa quanto na página do Empreende Aí. Vocês vão ver, eu vi uma pergunta solta ali, perguntando sobre os links. No final da live a gente vai postar todos os links dessas lives que a Rosana indicou, mas também temos a página do Empreende Aí no Facebook e a página da Desampa, que estão os compilados de todas. E a feira dá trabalho, mas é bem legal, né, o resultado. Eu gosto também. O resultado é incrível. A primeira, eu fiz 2 feiras, participei de 2 feiras apenas, né? A gente estava pensando lá no início do ano passado, a gente estava planejando uma feira mesmo, né, presencial em março, lá dentro do parque, né, com os empreendedores, os agricultores e os artistas, né, ativistas daqui da região de Parelheiros, mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu. Logo depois eu saí do TEIA Parelheiros, fui para Santo Amaro. Aí eu consegui fazer uma feira pelo TEIA Santo Amaro, né, que foi esse de afroempreendedoras, que a gente fez em novembro, foi muito bacana. Que massa. E todas essas feiras estão disponíveis. A afroempreendedora está na página do Empreende Aí e a outra está na página da Desampa, certo? Sim, isso mesmo. Tá, mas se alguém quiser pegar o link, depois eu deixo o link para vocês. Vamos para o trecho da última indicação dessa live de hoje. Vocês diriam para as pessoas que pensam em trabalhar com moda, o que cabe hoje, o que cabe agora, né? O que é importante pensar também? Olha, eu diria a questão de acho que procurar ser... tem várias coisas, eu acho que tem 2 questões, né, que eu acho que as meninas vão concordar, que eu acho que empreender tem muito a ver com o seu desenvolvimento pessoal, né? Se você não adquire certas habilidades, o seu negócio também não anda num determinado sentido. Então, tem muito a ver com você se desenvolver como pessoa. Então, aí eu acho que nesse campo de ter como se desenvolver como pessoas, tem a questão técnica e tem essa questão do desenvolvimento pessoal, né? Então, eu acho que como técnica, eu falaria para a pessoa buscar conhecimentos para além da área dela. Porque eu acho que a pessoa, quando gosta muito quando ela empreende com algo que ela, assim, se apaixona muito, ela gosta muito, talvez ela tenda a procurar muitas coisas naquilo que ela gosta, sabe? Tipo, e verticalmente, sei lá, se é moda e muito naquilo, se é sei lá o quê e muito naquilo lá. Mas, tipo, procurar coisas outras, sabe? Então, tipo, procurar coisas sobre marketing, né, digital, procurar coisas sobre finanças, né? Então, financeiro, que é bem importante. Para a pessoa procurar conhecimentos em outras áreas, assim, não só na dela própria, sabe? Tipo, em outras áreas que vão fazer o negócio dela ficar de pé. Então, acho que isso. E a outra área eu falaria para a pessoa cuidar muito da sua saúde, acho que principalmente mental, porque eu acho que é uma coisa que exige muito da saúde mental da pessoa, porque é uma coisa que você é tudo, né? Você vai ser seu chefe, você vai dizer quando você vai parar, você que vai ter que se ajudar se der errado, você vai ter que fazer tudo, você todos os departamentos, você, enfim, você ficou triste, você é seu próprio ombro amigo, não tem aquele colega da mesa do lado. Então, assim, eu diria para cuidar disso, tipo, estudar muito outras coisas além do que você gosta, cuidar muito da sua saúde mental, assim, e nisso ainda da saúde mental, que eu acho que é até meu desafio, assim, nesse momento, essa coisa do ser autêntico, não ter medo de ser você mesmo, sabe? Porque tem muita gente no mercado fazendo coisas que vão ser parecidas em alguma instância com o que você faz. E o que diferencia você dos outros é você ser você mesmo. Porque não tem ninguém, mesmo que a pessoa, por exemplo, também tem fulano, que também mexe com moda, que também é vegano,
que também, sei lá o quê. Tipo, mas só você é você, com todas, tipo, as referências exatamente como você tem, a história de vida exatamente como você tem. Então, é esse que vai ser o seu diferencial, sabe? Então, não fique procurando, tipo assim, lógico, pode ter negócios que são os seus modelos ou pessoas que fazem coisas parecidas que você quer, né, enfim, que você usa de referência como alguma forma, mas acho que é muito importante essa questão de ser você mesmo, porque se você não colocar o seu toque ali, vai ser só mais uma coisa, só mais um. Eu acho isso. Boa. E no meio de tudo isso que você falou, pode falar, Rosa. Não, pode falar. Fica à vontade. Eu ia falar que no meio de tudo isso é importante você achar um propósito no que você está fazendo. Não empreender só por empreender, não só porque você gosta, porque como a Lilian falou, é difícil. Você vai encontrar muitas barreiras no que você está fazendo, tanto física, mental, na parte financeira, porque às vezes você quer fazer alguma coisa e não tem dinheiro. Então você precisa achar um propósito muito real no que você está fazendo para você aguentar o baque, né? Para você não desistir do que você está fazendo e jogar a toalha. Então, olhar para um propósito, entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você ganha com isso, o que as pessoas ganham com isso, que problema é esse que você está solucionando. Então, era só isso mesmo que eu queria falar, que o propósito que você está fazendo é o que vai te manter ali, mesmo que, às vezes, bambiando, mas você vai seguir. Sem esse propósito, às vezes, claro, as pessoas desistem, né? Falando ainda disso que a Yasmin está falando, sobre propósito, eu acho que é muito importante. Isso que ela falou é muito importante, que eu acho que é a coisa exatamente quando tudo começar, as casinhas começarem a cair todas. Né? Você lembra do porquê que você começou para você falar, não, casinhas, né? Vamos consertar, fica aí, cai não. Mas, tipo, eu acho que é importante, isso que você falou, do propósito é importante, mas é importante também não ficar muito idealizando esse lance de propósito, sabe? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas acham que o propósito tem que ser uma coisa de outro mundo, sabe? Tipo, porque você não, quer empreender, porque eu quero só uma... Assim, não. Tipo, eu não sei qual que vai ser o seu propósito. De repente, o seu propósito é, tipo, nossa, porque eu queria não viver bem sem ter que pegar 10 ônibus para chegar ao trabalho. Entendeu? Esse já é um propósito ótimo, né? Maravilhoso. Não precisa ser um propósito tipo, nossa, eu queria salvar as pessoas cegas da malária, sabe? Porque às vezes às vezes está aqui, né? Fora de outro mundo, né? E às vezes eu acho assim, você ter esse propósito de, às vezes, de melhorar mesmo a sua própria condição, eu penso muito que a revolução é isso, sabe? Tipo, quando você tá bem, você tem a condição de fazer o melhor pro mundo também. Né? Então, não assim que esse tem que ser o propósito exatamente, mas só que é isso, né? Eu acho que esse ponto que a Yasmin falou do propósito é muito importante, mas é que às vezes eu acho que as pessoas ficam angustiadas com esse lance do propósito, achando que tem que ser algo muito enorme, sabe? E é realmente só se lembrar do porquê você começou, sabe? O que te levou a fazer aquilo. É isso. Eu tô aqui pensando, eu concordo muito com vocês. E eu penso muito que, antes de tudo, assim, que foi uma coisa que eu percebi estando no mercado, estude o mercado que você quer entrar. Porque a moda é muitas possibilidades, né? Você pode ter uma marca, e dentro dessa marca, que marca que você vai ter? Se é de sapato, se é de roupa, se é de acessório? Que nicho? Qual vai ser o seu nicho? O que você gosta? Então, o que eu falo estude o mercado, vê o que você quer, e dentro desse nicho que você quer entrar, busca referências, e depois disso que você estudou e buscou referências, não se compare com a sua coleguinha, com o seu coleguinha, porque o meio, né, tem até uma frase, não vou lembrar agora, se vocês souberem, vocês podem me falar, mas o meio de alguém não é o começo do outro, é algo mais ou menos assim. Então, não se comparar com o seu colega, sabe? Entenda e respeite seus processos, respeite seu processo de aprendizado. Ninguém começou do final. E, por último, o que eu anotei aqui é saúde mental. Porque se a gente não tiver saúde mental, a gente não consegue fazer nada. E quando eu falo saúde, é pensar em tudo, né? Saúde mental, saúde física, saúde financeira, enfim. E eu falo até por mim, né? A minha área, por exemplo, é uma área que foca muito no estético, né? Na imagem. Então, eu falei, poxa, então já que eu tô aqui, e é um universo de comparação, né? Porque
sei lá, a gente chama de booker, né? Que é a pessoa que trabalha na agência e que cuida das modelos. Ele chega assim e fala, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque sua coleguinha... Aí, então, hoje em dia, penso assim, então eu vou pensar isso como um estilo de vida, né? Eu não tô fazendo esse trabalho só porque... Aliás, não tô comendo assim, eu não tô vivendo assim só por conta do meu trabalho. Eu tô fazendo isso porque isso aqui é bom, sabe? Isso aqui é algo que eu acredito. Isso aqui faz sentido na minha vida. Enfim, eu acho que são esses caminhos, assim, que a gente tem que tomar para a gente conseguir entender, né, como é que funciona, porque senão as coisas vão se desmontar e saber lidar com a realidade, porque nem tudo que está no seu trabalho, por exemplo, às vezes a gente idealiza muito, né, um trabalho, nossa, eu vou ter uma marca, e aí vai ser muito legal, e eu vou vender, e cara, não, às vezes você não vai vender, às vezes você vai ter que produzir 8 horas do dia, e isso é chato às vezes você não gosta, às vezes você não gosta de finanças, às vezes você não quer ficar contando dinheiro, o que entra, o que sai, sabe? Então, é entender os departamentos da sua marca mesmo. Entender o que você precisa fazer para o negócio acontecer. Qual é a receita do seu empreendimento, sabe? Bom, isso foi apenas um trecho. Queria só comentar. Tipo, você fala sobre que isso foi só um trecho. A ideia de dar os spoilers é vocês ficarem curiosos, mas o tema moda sustentável, eu não vou conseguir falar essa palavra, desculpa, gente. Foi difícil para a gente também criar o nome e ainda falar. Desculpa, eu não consigo. Foi muito legal essa live, Bruna, foi bem bacana. 4 artivistas, né, muito jovens, lindas, né, que estão, né, praticamente consolidadas já no mercado pelo impacto que elas causam, né, impacto socioambiental. A Lilian da Ornamento, né, que produz bolsas veganas, a Suelen, né, que é a gestora do Teia Santo Amaro, à frente da Afruit também, que trabalha com moda sustentável, a Yasmin Christie, também da Go Girls Brechó, um dos brechó que ela despacha para o Brasil inteiro, e a Rosa, né, que é modelo. Foi muito bacana, porque assim, são 4 jovens, mulheres pretas periféricas, que empreendem pensando, né, no coletivo. Né? Então, primeiro que eu achei o tema sensacional, trabalhando com a Suelen, né, na época, aí eu mandei para ela, né, como ela era minha assistente, falei, o que você acha de a gente fazer uma live, né, desse tipo? Eu conheço fulano de tal. Eu falei, então, eu também conheço a Rosa, né, vamos tentar juntar todo mundo na mesma live, já que o assunto é o mesmo, em vez da gente fazer várias lives com o mesmo assunto, a gente faz um só e todo mundo fala. Legal. Deu super certo, né? E elas, embora sejam jovens, mas têm uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade de gestão tão grande, né? Você viu que só nesse trecho elas colocaram, né, de uma forma muito consciente, que não é fácil, que elas que produzem fazem tudo, né? Desde levantar cedo, né? E a Rosa colocou bem, tomar um bom café da manhã para alimentar o corpo dela, que vai produzir os produtos dela e que de repente, né, não pode vender, né, o que ela... E tá tudo bem. Então foi uma live bem bacana que eu gostei muito de fazer, né, me colocou para pensar sobre várias coisas, né, da forma que eu ando consumindo, né, tanto produtos alimentícios quanto de consumo mesmo, roupa, acessório, tecnológicos, se há necessidade, se não há, se é possível reaproveitar, se não é possível, se eu posso comprar de alguém da minha rede, do meu bairro, se eu não posso, né? Elas me fizeram pensar sobre várias coisas só nessa live, eu gostei muito de fazer lá. E esse formato bate-papo é tão dinâmico porque dá para ver elas dando pontos de vista diferentes do que elas estão falando, de acordo com a vivência delas. Eu achei bem legal também, porque é meio óbvio, não sei se todo mundo percebe isso, mas por muito tempo a gente foi
foi engessada essa coisa da moda ser fútil, de se vestir, ser fútil, e para quem não pesquisou ainda, isso tudo faz parte do machismo estrutural, que é desclassificar algumas coisas e diminuir algumas coisas ditas femininas. Então, quando eu vejo 4 mulheres falando sobre moda com profundidade, ligando com questões da vida, falando com questões do próprio empreendimento delas, como você mesmo citou, elas são super jovens. A Rosa, inclusive, tive o prazer dela de conhecer a informação muitos anos atrás, e é massa olhar para ela, ver o quanto a gente caminhou para lugares diferentes, mas muito ligada com o que nós acreditamos, então a gente se esbarra. Isso é muito gostoso. E também de trajetória. Eu fico pensando que, às vezes, por exemplo, meninas periféricas, mulheres periféricas, onde estão as referências, e quando você acompanha pessoas reais, pessoas que estão aí na caminhada, e que expõem os seus processos e que se disponibilizam em, por exemplo, uma live, conversar sobre seus processos, é muito rico. Pode acender várias lâmpadas que você não tinha acendido. E é um ritmo tão gostoso. Eu gosto muito gostei muito disso, de você criar um painel. Eu achei muito legal quando assisti. Tem até deixa eu pegar um comentário aqui. Teve pessoa que comentou, a Azul escreveu essa live de moda, eu acompanhei, um luxo. Foi. Ai, que massa. E é isso, né, Bruna? A moda, ela deixou, né? Na verdade, nunca foi, mas por conta, né, desse machismo, né, desse sistema patriarcal que a gente ainda vive, ela ficou meio, né, pro fútil. E não é. Né, moda é cultura, né, a cultura de um povo, né, que as pessoas, não é só a vestimenta, mas o que ela usa, o que usa representar ela, né, o que está representando ela. Eu, hoje, com pessoas muito mais, né, que entendem, têm consciência disso, né, essa clareza, acaba sendo, né, um ato revolucionário até, né, hoje você trabalhar com moda, né, poder falar moda, cultura de um modo geral, né, e a moda está dentro disso, desse nicho. Então, a atitude é revolucionário até, né, aquilo que vai impor para aquela sociedade, ou aquilo que mostra, né, através da roupa, através da comida, né, que o que aquela sociedade, o que aquela comunidade está sentindo, né, o que ela está vivendo, o que ela está diferenciando. Tanto que, para a gente ter uma dimensão dessa força, toda vez que tem algo de impacto, né, social, global, sempre se produz um boné, uma camiseta para representar aquilo, né, porque é aquilo que vai mostrar dos demais, vai desenhar, né, o que está acontecendo ali naquela hora, se é revolta, se não é. Ontem a gente viu, né, o governador do nosso estado anunciando a vacina com a camiseta, né, por cima da camisa dele. Eu achei bem legal ele colocar a bandeira do Brasil com o Instituto Butantan. Aquilo representa um marco histórico. Então, assim, a moda, ela não é só a roupa. Eu estou dando um exemplo porque é muito mais fácil a gente associar moda à roupa, né? Uhum. Mas existem várias outras questões também aí. Mas o quanto isso está presente na nossa vida, e às vezes a gente deixa passar achando que é algo fútil, não é? Sim, até quando a gente olha para essas questões, a gente consegue ressignificar qual está sendo a nossa relação com o vestimento, como enxergamos isso. Nunca é um assunto que a gente menospreza por algum sentido, ou já tem todas as suas conclusões, a gente vai conseguir revisitar e ressignificar se não olharmos. E eu acho que até nesse clima de janeiro, de começo de ano, eu proponho para que as pessoas assistam essa live e repensem como elas pensam moda e como elas pensam vestimenta, e para as mulheres que estão planejando empreender com isso, ter aí 4 narrativas incríveis sobre o assunto. Eu queria pegar Gente, eu queria agradecer a todo mundo que está comentando, todo mundo que ficou até aqui. São vários comentários.
Então, eu estou escolhendo alguns. O Manu postou os links das lives, então elas já estão todos disponíveis. Inclusive, está um nominho, então vocês conseguem pegar pelo nome qual que vocês gostaram do trecho e assistir agora, ou criar uma playlist e assistir todas. Tinha uma pergunta que era direcionada a você. Cadê? Aqui. Que é o Marcelo Mastroianni, ele pergunta: Rosana, de onde você é? Você era empreendedora? Acho que ficou essa curiosidade. Eu sou daqui do extremo sul de São Paulo, Parelheiros. Sou empreendedora. Na verdade, assim, eu não era, né? Eu sempre trabalhei em formato CLT e tal. Sou analista de redes de computadores. Trabalhei por vários anos passei por quase todas as telefonias do país. Em 2018 eu fiquei quase o ano todo desempregada, meio que perdida, sem saber o que fazer, né? A área de TI é muito segmentada, muito machista, masculinizada, e eu decidi que não queria mais brigar com ninguém. Falei, não, eu não vou ficar poderia, não estou criticando quem faz isso, mas chegou uma fase que eu cansei de ficar lutando para mostrar que eu era boa, para mostrar que eu também, né, meu trabalho também era legal, tal. E eu fui trabalhar numa ONG, aqui no extremo sul, perto da minha casa. Então, assim, a partir de 2018, quando eu comecei a trabalhar com projetos de impacto social, e eu comecei a entender, né, o meu papel dentro da sociedade, como mulher preta, periférica. Antes eu estava no mundo da Alice, não entendia muita coisa, e algumas coisas foram ficando claras para mim quando eu comecei a trabalhar com projetos de impacto social. Aí, em 2019, participando de algumas mentorias, como Fábrica de Negócios, né? Eu comecei a virar a chave. Olha, dá para você fazer muita coisa, Rô. Você sabe fazer muita coisa. Então, vamos começar a empreender. No mesmo ano, eu tinha feito cursos de massagem pelo Senac e comecei a empreender nessa área. Aí, fui fazendo outras coisas também. Agora estou com a Empreende Aí, junto nesse projeto lindo do TEIA. Continuo como empreendedora também, né? Eu atendo aos finais de semana, né, ou em horário, né, estratégicos aí que dê para eu conciliar, mas eu continuo com o meu negócio, a Mandara. Olha que demais, gente. Essa foi e é a Rosana, que hoje é gestora do TEIA Butantã. Quem ainda cometeu o grande pecado de não assistir lives dessa mulher, tem uma programação aí, então ela continua à frente das câmeras, né, Rosana? A gente não sabe até quando, mas nosso conteúdo online segue. Rosana, queria agradecer. Foi uma honra, assim, inaugurar essa série com você. Eu, a Ecocultural, a equipe do TEIA Taipas, nós gostamos muito das lives que você faz, acompanhamos quando podemos e estamos bem felizes. E obrigado pela disponibilidade. Imagina, Bruna, eu que agradeço. Agradeço você, o Manu, toda a equipe da Ecocultural também, trazendo muita coisa legal e sempre, né, por estarem na caminhada já há algum tempo junto com a Empreende Aí. Vocês, na verdade, vão acendendo várias lâmpadas, né, juntos ao mesmo tempo, e é isso, né? Eu que agradeço muito por estar aqui, né? Poder compartilhar essas lives que foram importantes para mim. Todas foram, né? Mas essas foram as que mais me marcaram. Acredito que, eu espero, né, que as pessoas possam assistir e que contemple elas de alguma forma. Gratidão, TEIA Taipas. Gratidão, TEIA Butantã, Projeto TEIA, Rosana. Obrigado a todo mundo que assistiu, que nos acompanhou até o final dessa live. Rosana, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Bruna. Tchau, gente.
E, bom, gente, finalizando essa live, eu queria agora prestar uma homenagem a Nelson Amaral, que é uma grande figura, uma grande pessoa que, infelizmente, faleceu. E eu queria prestar essa homenagem em nome da equipe da Ecocultural e agradecer a todos que assistiram e agradecer pelas grandes pessoas que pertencem a esse bairro, estão nesse bairro, e que cumprem suas missões e partem, deixando coisas incríveis para as pessoas que ficam. Então, queria passar esse vídeo e dedicar a toda a família, conforto, e é isso. Obrigado, gente. Nelson Amaral. Tudo certo. Não se diga sem orientação na tarefa do bem. Movimentando providências inúmeras, as leis da vida situam-nos a todos, cada instante, em linha certa para a construção do reino de Deus. É assim que você está colocado com exatidão, no dia certo, no caminho certo, no lugar certo, na profissão certa, no trabalho certo, na experiência certa e na posição certa, na circunstância certa, com a pessoa certa, com os recursos certos. No que respeita à direção da sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos a realizar o melhor, amando e perdoando, aprendendo e servindo. A ação, porém, é nossa. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado é problema que corre por nossa conta.